Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Às vezes em formato de podcast, que é o nosso quadro Terrorcast, ou enquanto eu faço a minha make, que é o make com relatos, né? Bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também tá aqui embaixo na descrição. Todos os conteúdos postados aqui também estão disponíveis lá no Spotify para você ouvir onde e quando quiser, e o link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então vamos para os relatos, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e se tiver disponível a opção de hypar este vídeo, hypa pra mim, que ajuda muito a divulgar, né, o meu vídeo, o meu canal aqui para outros usuários do YouTube. Gente, antes de ir para os relatos, né, como vocês devem ter visto na thumbnail, no título e pela minha maquiagem, hoje é uma coletânea só com relatos sobre freiras. E assim, eu queria fazer uma maquiagem um pouco macabra, porque, querendo ou não, a maioria dos relatos dessa coletânea são relatos mais voltados pro terror, né, porque eu conto relatos sobrenaturais. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria fazer algo tão demoníaco pra não ser tão desrespeitoso. Então, assim, eu tentei dar uma equilibrada, porque quando eu procurei inspirações de maquiagens, assim, de freira, né, pro Halloween e tudo mais, nossa, apareceu uns bem pesados, e aí, tipo assim, até ficaria bem legal eu fazer, porque, né, tem essa questão do meu canal ser um canal de terror, mas aí também eu não queria fazer uma coisa tão demoníaca, sabe, porque, querendo ou não, freiras são, né, da religião católica, e eu também não queria ser, né, não queria que ficasse algo tão ofensivo, e aí eu tentei, assim, dar uma equilibrada. Fiz a cruzinha e tal, mas tentei fazer uma coisa mais leve nos olhos, né, uma coisa mais de boa, vamos dizer assim. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Não levem pro lado ofensivo nem nada do tipo, tá bom? E é isso, gente. Agora chega de conversa fiada e bora pros relatos de hoje. O nome do nosso primeiríssimo relato, gente, se chama Em Minha Casa Havia uma Freira. Olá, Liandra, me chamo Lilian e não há problema algum em citar o meu nome, pois acho que vai ser o único nome que vai aparecer no relato e eu não vou passar a localização da casa onde essas coisas aconteciam. Bom, como eu sei que você não gosta muito de enrolar na história, bora pro relato. O ano era 2007 e os meus pais estavam passando por uma situação financeira muito, mas assim, muito precária. Ao ponto de que nós não estávamos conseguindo pagar o aluguel da casa em que morávamos. Pois, ao mesmo tempo que a gente pagava aluguel, os meus pais estavam construindo a nossa casa própria. Então, assim, não estava dando para fazer tudo ao mesmo tempo. E foi aí que os meus pais pediram ajuda para minha avó materna para ver se ela não sabia de alguma outra casa assim que a gente pudesse morar, onde o aluguel fosse um pouco mais barato. Porque era meio que fora de cogitação a gente parar a construção da nossa casa própria, porque querendo ou não, né, Leandro, era o que ia fazer a gente sair do aluguel, né? E bom, minha avó então nos indicou uma casa de uma conhecida, que o aluguel era tipo muito, mas muito barato mesmo. Eu não vou lembrar agora ao certo o valor, mas eu me recordo que era bem baratinho, assim, era tipo assim, era como se a gente estivesse morando de graça praticamente na casa. Mas já já nós iríamos saber, né, descobrir o porquê de estar tão barato. Pois bem, nos mudamos para tal casa sem saber muito a fundo o histórico e tudo mais. Lembro que meus pais estavam tão desesperados que não tiveram curiosidade de perguntar nada a respeito. Porém, mais tarde descobriríamos que aquela casa, no passado, ela servia como tipo uma moradia para várias freiras de uma igreja próximo que tinha a essa tal casa. Só que no passado, quando essa casa foi a moradia ali de algumas freiras, aconteceu alguma coisa que eu vou contar mais pra frente, porque eu acho que se contar agora estraga um pouco a história.
Mas foram acontecendo várias coisas dentro dessa tal casa e as freiras foram simplesmente saindo / morrendo. Sim, elas morriam dentro dessa casa onde eu e a minha família estava morando. E aí acabou que, como não tinha mais nenhuma freira, a igreja parou de alugar a casa. E todas as vezes, né, isso a gente descobriu assim, muito tempo depois, mas todas as vezes que alguém alugava, os inquilinos não ficavam muito tempo na casa. Então, por conta disso, a dona, né, da casa começou a alugar ela por um preço extremamente barato. E foi aí que eu e a minha família caímos nessa cilada. Bom, eu esqueci de mencionar antes, mas era eu, né? Eu tinha mais 2 irmãos, mais o meu pai e a minha mãe. E a casa, ela era muito grande, já que, como eu mencionei antes, né, comportava várias freiras, então vocês podem imaginar que era uma casa gigantesca. E com poucos dias morando ali, nós começamos a perceber muitas coisas estranhas. Não vou ficar mencionando tudo, Leandra, porque senão o relato vai ficar muito longo. Mas era assim, vultos, tipo pessoas conversando, era coisa da gente colocar um objeto num lugar e depois de procurar esse objeto não tá mais lá. Isso gerar maior confusão, maior briga dentro de casa e no final das contas o objeto aparecer exatamente no mesmo lugar que estava todo mundo procurando. Nós começamos a perceber também que a minha família começou a ficar muito desunida dentro daquela casa. Tinha alguma coisa ali que por algum motivo fazia a gente brigar horrores. E era sempre brigas bem bobinhas, sabe? Era sempre por motivos bem idiotas. Até que a gente até achava que isso tudo já era, tipo, pesado o suficiente pra gente ficar aguentando. Mas não tínhamos muito pra onde ir. Mas eu e minha família mal sabíamos o que estava por vir. Até que com o passar do tempo naquela casa, nós já até estávamos ali meio que nos acostumando com esses tais acontecimentos. Porque até então, eram coisas assim leves, que dava meio que para suportar. Até que Leandra começou a aparição de uma tal freira. Só que assim, era uma coisa muito medonha e muito, mas muito macabra. Não só eu, mas como meus irmãos, víamos ela flutuando de vez em quando pela casa. Acordávamos com ela gritando em cima da gente, como se a nossa presença ali a deixasse ela mal, sabe? E um detalhe, os meus pais nunca viram essa freira. Eles presenciavam as outras coisas sobrenaturais que eu mencionei antes, mas a freira não. Isso foi somente eu e os meus irmãos que presenciamos. Essa freira, Leandra, tentou tanto, mas tanto, mas tanto a gente, que um dia o meu irmão mais velho, que já estava muito afetado com tudo isso que estávamos passando, tentou tirar a sua própria vida. A sorte foi que chegamos em casa bem na hora. E quando a gente questionou por que ele estava fazendo isso, até porque meu irmão nunca tinha dado sinais, sabe, que ia fazer uma coisa dessas. E ele disse que era por conta da freira, que ela ficava mandando ele tirar a sua própria vida. E isso já estava tentando tanto ele que ele não estava suportando mais. O meu irmão teve que ser levado ao hospital, porque foi como eu disse, foi por muito pouco, né, que não aconteceu o pior, a gente chegou a tempo, mas ele teve que ir para o hospital. Só que assim, depois dessa ida dele até o hospital, o meu irmão não queria mais saber de voltar para casa. Ele não queria de jeito nenhum, ficava falando lá no hospital que preferia morrer ao ter que voltar para aquela casa. Até hoje, acredito que esse meu irmão mais velho nunca contou 100% pra gente o que presenciou naquela casa. Porque pelo estado que ele ficou, provavelmente ele viu coisas, assim, bem piores, né? Pra ele não querer voltar pra casa. Até que a minha família chegou num acordo e esse meu irmão foi morar um tempo com a minha avó. Porque, né, como eu disse, ele não queria ficar dentro da casa em que estávamos morando. Só que assim, mesmo meu irmão saindo e tudo mais, os problemas não acabaram, né? Não cessaram. Nós continuamos vendo ali a presença da tal freira. E a cada dia que passava, ela atormentava mais e mais a gente. E eram, assim, coisas muito terríveis, Leandra. Eram sonhos, cheiros de carne podre dentro de casa, muitas brigas. E, inclusive, teve uma vez em específico que me assustou muito. Lembro que os meus pais começaram a brigar do nada, começaram até a falar em separação.
E essas brigas, elas duraram assim muitos dias. E todas as vezes que eles estavam brigando perto de mim, e sempre que eu ia olhar para eles, eu conseguia ver perfeitamente a tal freira, meio que de longe, observando a situação e rindo de tudo que estava acontecendo. Ali eu comecei a pegar mais maldade nas coisas, sabe? Comecei a perceber que aquilo que habitava naquela casa ia acabar destruindo a minha família. E eu percebi isso porque quando a gente menos esperou, meu irmão já estava fora de casa. Meus pais já estavam brigando e falando em separação. Então o que estava ali queria meio que nos separar, sabe? E estava conseguindo. E foi aí que eu tive a ideia de começar a pesquisar o passado daquela casa. Leandra, eu não mencionei antes porque eu esqueci, mas na época em que tudo isso aconteceu, eu estava com 14 anos de idade. Então, eu comecei a fazer várias pesquisas, com vizinhos mesmo, sabe? Para saber o que de fato talvez tinha acontecido naquela casa e por que que a gente via uma freira, né? E aí foi quando eu descobri que a casa, no passado, havia sido a moradia de várias freiras de uma paróquia que tinha ali perto. E aí eu pensei, bom, já, né, que tem a paróquia aqui e tudo mais, as pessoas estão comentando, vou atrás para poder saber mais a fundo. Então eu comecei a perguntar daqui, perguntar dali, fui inclusive até a paróquia, e aí eu perguntei, né, por que que eles pararam de alugar a casa, né, para as freiras, e foi quando eu descobri que era porque não tinha mais freiras. E aí que eu fui descobrindo histórias bem bizarras sobre aquela tal casa. Na paróquia em que eu fui, eu conheci uma freira que havia morado naquela casa. Porém, agora ela estava morando em outro lugar e ela era a única freira que tinha ali. E agora ali eu vou contar como se fosse ela. E as histórias que ela me contou são muito mais bizarras do que a gente presenciou dentro da minha casa. Bom, essa tal freira disse que ela morou mais ou menos uns 5 anos ali naquela casa. E que o rodízio de freiras era muito grande. Rodízios que eu falo freiras que entravam e saíam. Isso porque havia algo de muito ruim naquela casa. Ela conta que essa coisa ruim se alojou ali, meio que logo quando a igreja havia alugado a casa. Resumindo, a casa ficou durante, acho que 7 ou 8 anos sendo alugada por essa igreja. Então, assim, antes dessa freira chegar, Leandro, eu só tô explicando isso para vocês entenderem melhor. Mas antes dessa freira chegar, aconteceu algo muito ruim dentro da tal casa. Parece que uma freira começou a se interessar pelo oculto, sabe? Começou a praticar ocultismo e acabou não dando muito certo. Então, no final das contas, ela tirou a sua própria vida na sala da casa, mas antes de fazer isso, ela declarou todo o seu profundo amor ao bicho ruim, que eu prefiro não mencionar o nome, e disse que a sua vida estava entregue a ele. E aí ela tirou a sua própria vida e foi daí que a casa ficou completamente amaldiçoada por essa tal freira e por essa atitude que ela teve. Agora contando como se fosse a freira. Desde quando eu pisei os pés naquela casa pela primeira vez, eu senti uma energia muito forte, uma coisa muito ruim. E eu já sabia da história, desde quando fui mandada para essa paróquia. Mas eu estava muito feliz de estar aqui e não ia deixar que forças ocultas me afastassem daqui, sabe? Eu sempre tive, assim, uma fé muito fervorosa e sempre orei muito, então essas coisas nunca me atingiram muito. Mas as demais freiras que moravam comigo, que foi passando ao longo do tempo, nesses 5 anos que eu morei na casa, não sei o que acontecia, mas parece que o que estava dentro da casa atingia mais a elas. Então, nesse tempo que morei nessa tal casa, eu vi várias irmãs se enforcando no mesmo lugar onde a outra tal freira dizia ter se enforcado. E ela não colocou, mas acredito que tenha sido o mesmo lugar aonde o irmão dela também tentou se enforcar, né? Mas enfim, voltando pro relato. Bom, certo dia, não só eu, mas como todas as outras freiras, acordamos de madrugada com um cheiro muito forte de carne queimada, como se estivessem fazendo churrasco. Quando descemos para o andar de baixo da casa, vimos uma cena aterrorizante.
Tinha uma freira que estava aparentemente possuída e ela estava queimando uma criança viva. E assim, a criança gritava, mas ao mesmo tempo nós que estávamos na casa não conseguíamos ouvir o grito da criança. Não sei se talvez era alguma coisa que sei lá, alguma coisa de magia que não deixava a gente ouvir os gritos, mas a gente não escutava. Tentamos socorrer a criança, mas infelizmente não foi possível. Ela faleceu. Tivemos que enterrar a criança nos fundos da casa e nós nunca descobrimos aonde aquela freira arrumou a criança. E detalhe, no dia seguinte, ela não se lembrava de absolutamente nada que tinha acontecido na noite anterior. Inclusive, ficou anos jurando de pé junto que nunca havia feito mal a ninguém. Mas a gente que estava na casa viu tudo o que aconteceu. Outra coisa que acontecia com muita recorrência na casa era as freiras se enforcarem no mesmo lugar em que aquela outra havia se enforcado lá no início, né? E isso tudo foi gerando muito, mas muito medo mesmo. Sem contar que a freira já falecida aparecia para muitas das outras freiras que estavam morando ali, vivendo suas vidas normalmente. E ela sempre aparecia, na sua grande maioria das vezes, contando coisas que às vezes só aquela determinada freira sabia, como se fosse algum segredo ou coisas do tipo. E isso deixava as freiras completamente assustadas, fazendo com que elas com que elas fossem embora. Até que assim, diante de tanta coisa absurda acontecendo dentro da casa, um padre decidiu que iria realizar tipo um exorcismo na tal casa. Só que ele foi fazer isso sem consultar algumas outras pessoas superiores a ele e também sem consultar a dona da casa. Aí é a minha seguidora, ou seja, Leandra, nem a dona da casa sabia e provavelmente não deve saber até hoje o que se passou naquela casa. Por isso que talvez ela não entendia o motivo de nenhum inquilino ficar, sabe, por muito tempo. Mas enfim, ele organizou, né, esse tal padre, né, disse que iria fazer esse tal exorcismo e separou um dia. Porém, eu sabia que isso ia dar merda e disse que não ficaria para ver tal ato. E ainda falei que não achava uma boa ideia esse padre fazer isso. Eu tentei até conversar com ele e tudo mais, porém eu era só uma freira e ele ainda me repreendeu. Disse que parecia que eu estava querendo compactuar com o mal que estava ali, que eu devia estar satisfeita com tudo aquilo que estava acontecendo, já que aquilo não me atingia muito. Mas não me atingia porque eu sempre soube me proteger dessas coisas. Não sei se é por conta da minha mediunidade ou das coisas que eu sempre estudei, mas eu sempre soube. Então, as outras pessoas que não conseguiam e ficavam, sendo atacadas pela tal assombração da freira, achava até que eu tinha alguma coisa a ver, mas eu não tinha. Mas enfim, como eu não queria participar daquilo, no dia que ficou, né, acordado de que iria acontecer o tal exorcismo, eu saí da casa e fui para um outro lugar para poder passar o dia. Então eu não vi exatamente o que aconteceu, mas sei por boatos, né, das freiras que estavam presentes que o negócio não foi bonito. E no final das contas, além de que não deu certo, deu até muito errado, porque o tal padre acabou morrendo minutos depois que ele tentou fazer ali o seu falho exorcismo na tal casa. Bom, a causa da morte dele foi dada como infarto. Mas quem estava presente, né, as freiras, todas elas falavam com muita convicção de que não foi infarto coisa nenhuma. Foi a coisa ruim, né, que ele não conseguiu tirar de dentro da casa. Bom, depois desse acontecimento fatídico, ninguém mais queria ficar ali, obviamente. Então, as poucas freiras que ainda restavam na casa foram embora. E eu arrumei um outro lugar para mim ficar, pois eu sempre gostei muito aqui dessa paróquia e queria ficar por aqui mesmo. Então, como não havia freiras mais e diante do acontecido, né, o pessoal estava com medo de colocar mais freiras ali, acabou que a igreja entregou a casa. E aí, sorte ou azar, né, Leandra? Cerca de 1 ano e meio depois, a minha família alugou a tal casa. Bom, quando eu soube disso tudo, obviamente eu fui correndo contar para minha mãe e para o meu pai, que graças a Deus logo acreditaram em mim.
Só que, né, Leandra, tinha aquele grande problema, né? A gente não tinha para onde ir, a nossa casa ainda estava construindo, ainda faltava muita coisa e não tínhamos dinheiro, né, para poder ir para um outro lugar. Bom, na época estávamos com muito medo de permanecer na casa, diante, né, dos acontecimentos ali e tudo mais. Então, o meu pai conversou com a mãe dele, que deixou a gente ficar na casa dela por um tempo. Então, por conta disso, como nós já não estávamos mais na tal casa, meu irmão acabou voltando a morar com a gente, já que antes ele estava ficando na casa da minha avó por parte de mãe. E ficamos na casa dessa avó minha até a gente conseguir mais ou menos, né, construir para poder ficar habitável a nossa outra casa própria. Então, assim que as coisas já estavam melhores para a gente poder habitar o lugar, nós fomos para lá. Mas nesse tempo ficamos na casa dessa minha avó, pois estávamos com medo do que poderia acontecer com a nossa família caso ficássemos na casa. Foi como eu mencionei, com a minha família lá não aconteceu tanta coisa absurda igual a freira contou. Lógico que nessa questão do meu irmão ter tentado se matar e tudo mais é bem pesado, mas eu mesmo, como eu disse, não vi tanta coisa estranha. Eram coisas assim toleráveis, mas não ao ponto, né, do que as outras freiras viram e tudo mais. Porém, ficamos com muito medo do que poderia acontecer caso a gente permanecesse na casa. E há um detalhe, essa casa existe até hoje e ainda é possível alugar ela. Sei disso porque ainda moro na mesma cidade e a minha avó ainda mora próximo à casa. A avó que indicou a gente para alugar a casa e tudo mais. E sempre que passo por lá, a casa está com placa de alugas. Ou seja, quase ninguém para nela quando aluga. E olha que ela passou por uma grande reforma. Hoje ela está assim toda moderna, bonita, mas pasmem, nenhum inquilino fica nela. E aí, gente, o relato acabou por aqui. E, gente, que doideira, né? Eu acho que você pode reformar o que for, que provavelmente o que tá ali, meu bem, não vai sair. Porque olha só o que essa freira fez, gente. Eu acho que ela como freira deve ter cometido um pecado muito, muito grande de ter feito isso, né? Por ser freira e tal. Então, provavelmente é algo que vai ficar agarrado ali até alguém conseguir, né, ir lá e tirar. Porque acredito eu que com o padre não deu certo, porque esse negócio de exorcismo, não sei se vocês sabem, mas tem que ter, tem que saber. Então não é qualquer um que faz exorcismo, não, tem que ser a pessoa certa, pois senão isso pode dar tipo muito, muito ruim, igual deu no caso aí. Mas enfim, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato e agora a gente vai pro próximo. Nosso próximo relato, gente, se chama A Freira que Anunciava a Morte. Olá, Leandra, me chamo Nicole. Não há problema algum em citar o meu nome, pois é um nome fictício. Bom, essa história aconteceu há mais ou menos uns 7 anos atrás. Na época, eu tinha acabado de me formar como técnica em enfermagem e logo consegui trabalho em um hospital em uma cidade vizinha da qual eu moro. Na época, eu fiquei meio assim, né, se aceitava ou não, por ser em uma outra cidade, até porque não é muito difícil encontrar trabalho na minha área. Bom, pelo menos não aqui por onde eu moro, né? Só que pagava muito bem, tinha vários benefícios ótimos e como de carro a cidade não ficava muito longe, e eu tenho um carro, na época eu já tinha, eu achei que seria interessante eu aceitar a proposta, então acabei aceitando. Assim, eu só não contava que eu estava fazendo tipo uma péssima escolha para minha vida. Bom, vamos lá. Comecei a trabalhar nesse hospital e com poucos dias trabalhando lá, eu percebia que era um hospital bem estranho, bem carregado. Algo que eu não estava muito acostumada, sabe? Bom, o lugar tinha uma energia muito estranha, muito carregada e não era um hospital muito grande. Então, assim, todos os funcionários se conheciam e sempre que acontecia alguma coisa fora do normal, todo mundo ficava sabendo. Porque, como eu disse, não era um hospital muito, muito grande. E com pouco tempo trabalhando lá, comecei a ouvir vários boatos e várias histórias, sabe, sobrenaturais envolvendo o hospital. Mas de todas as coisas meio bizarras que eu escutei sobre o lugar, sem dúvidas, a mais estranha de todas foi sobre uma tal freira que meio que anunciava a morte. Diziam que era o espírito de uma freira que no passado trabalhou ali.
e que ia lá rezar pelas pessoas doentes e tudo mais, e que todas as vezes que ela aparecia ou que ela era vista nos corredores ali perto de algum leito, a pessoa que estava naquele leito provavelmente faleceria. Bom, mas eu, como uma pessoa cética que era até então, achava que não passava ali de bobeira ou de, sabe, superstição da galera do hospital. Até que um dia, Leandra, eu presenciei algo terrível envolvendo essa tal freira. Escutem só. Bom, todo mundo que trabalhava no tal hospital sabia da tal superstição. Até que um dia, um parente de uma funcionária, se não me falha a memória, ela era médica do hospital. E aí parece que um parente dela passou mal e como ele era ali da cidade, acabou indo para lá mesmo, não indo para um outro hospital particular. Lembrando que esse hospital na qual eu trabalhava era um hospital público. E aí, eu lembro-lhe de ter visto a tal freira, próximo ali do corredor, mas não perto de nenhum leito específico. Só que no primeiro momento, eu não me liguei da tal freira que o pessoal comentava. Eu, inocente, achei que de fato era uma freira mesmo, porque realmente parecia muito uma pessoa de verdade. E aí eu até achei estranho, porque eu fiquei, nossa... o pessoal falando da freira, né? E hoje eu vi essa freira ali, só que na minha cabeça ela tava, sei lá, fazendo alguma missão, indo lá pra visitar alguém, algo do tipo. E aí eu lembro de ter chegado, assim, na área da cozinha pra tomar um café e comentei. Pensei assim, nossa, vi uma freira. E lembrei daquela história que vocês contam. Mas acho que essa era de carne e osso, porque parecia muito um ser humano. Lembro que todo mundo que estava na cozinha, na mesma hora se virou para minha direção e perguntou aonde que ela estava, onde que eu vi ela. E aí eu contei. E Leandra, foi aquele alvoroço. Eu fiquei até passada com o tanto que o pessoal que trabalhava ali acreditava nessa tal que até então eu achava que era só uma lenda. E aí eu comentei, aonde eu tinha visto ela, e nisso eles começaram. O quarto que tá fulana, que não sei o que lá, e eu nem entendendo direito o que eles estavam falando, porque na mesma hora eu pensei, gente, esse pessoal tá ficando doido. Até que conseguiram lá descobrir que perto dali aonde eu havia falado, lembra, tipo, o lugar e tudo mais, era onde estava internada a parente dessa tal médica que eu comentei antes. E aí, Leandra, isso chegou nos ouvidos dela. Pra quê? Eu achei até que eu ia ser mandada embora naquele dia. Por quê? Isso tudo gerou uma confusão gigantesca no hospital. Porque assim, a pessoa, pelo jeito, era muito importante para a funcionária. E na hora que ela ficou sabendo que alguém viu a freira no mesmo corredor aonde o parente dela lá estava internado, ela ficou doida, ela começou a chorar. O caos foi tanto, mas tanto, que ela teve que ser medicada, né? Teve que tomar ali um tranquilizante para ela poder se acalmar. Só que assim, eu comecei a me sentir muito culpada, porque foi como eu falei, parecia muito ser uma pessoa, tipo uma pessoa mesmo. E aí eu fui lá, tentei tranquilizar a funcionária, dizendo que tipo assim, o que eu vi foi uma freira de verdade, não era um fantasma nem nada do tipo, que era pra ela ficar tranquila. E aí, como eu mencionei antes, era um hospital muito pequeno, então assim, ela, por ter um cargo mais alto, pediu a segurança para dar uma olhada, para ver se eles viam na câmera alguma freira chegando para fazer alguma visita, sendo que ela perguntou para outros funcionários e ninguém além de mim havia visto essa tal freira. Eles olharam na câmera e de fato nenhuma câmera captou a presença da freira. E nesse momento, Leandra, até eu comecei a achar que então a lenda devia ser real, porque eu tenho certeza até hoje do que eu vi. Era uma freira, tipo as roupas, tudo exatamente igual. Eu só não vi o rosto pra dizer se, sei lá, era o rosto de alguma criatura desfigurada ou algo do tipo. Mas isso também me deixou chocada, né? Porque querendo ou não, as câmeras não captaram nenhuma freira entrando ou saindo do tal hospital. Só que assim, gente, o pior de tudo vem agora. Porque não é que o parente da mulher que trabalhava lá no hospital faleceu. E assim, foi coisa de horas depois desse auê todo. E aí, Leandra, eu fiquei me sentindo muito, mas tipo, muito mal. Porque foi como se eu soubesse, né, que a pessoa ia morrer e meio que fiquei desacreditada e tudo mais. E eu fiquei pensando que talvez eu poderia ter feito alguma coisa, não sei.
o paciente estava internado, aí foi como se tivesse dado um mal súbito. Eu não me lembro muito bem agora porque foi um dia tão traumatizante que eu não lembro perfeitamente dos detalhes, porque foi como se o meu cérebro tivesse apagado como uma forma, né, meio que de me defender da situação. E eu fiquei tão mal, mas tão mal, que no outro dia eu nem fui trabalhar e pedi demissão. Se eu não me engano, eu não fiquei nem 2 meses trabalhando nesse hospital. Porque assim, já uma grande sobrecarga emocional você lidar com pessoas, principalmente quando morre alguém no seu plantão. Agora, ter que lidar também com uma freira que vem avisar que a pessoa vai falecer, pra mim isso já era demais. E aí eu pedi demissão e depois eu comecei a meio que entender por que era um salário tão bom nesse hospital. Porque eu acho que, assim como eu, outras pessoas também pensavam igual e não devia ficar muitas pessoas ali trabalhando durante muito tempo. Bom, Li, espero que você leia o meu relato. Um grande beijo e muito sucesso. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E, menina, eu concordo com você. Tipo, eu entendo você não ter ficado. Porque, gente, deve ser uma sobrecarga emocional muito forte. Pensa, tipo, você saber que a pessoa vai falecer e aí às vezes você fica assim, não, mas tá um paciente estável, eu acho que isso não vai acontecer não. Aí no final acontece. Eu entendo. Entendo muito porque você deve ter saído, eu acho que você fez certo. Porque ainda mais se logo de cara, logo da primeira vez já te deixou ali mal, provavelmente se acontecesse com mais frequência, você ia ficar cada vez pior. Então acho que você tomou a decisão correta. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama A Roupa da Freira que eu comprei em um brechó. Olá, Leandra, me chamo Caroline e não há problema algum em você citar o meu nome. Bom, essa história, ela é um pouco comprida, ela é um pouco curta, mas é uma história que eu acho interessante te enviar. Acho que se você ler e separar ela para contar, você e seus seguidores vão gostar muito. E foi essa história que fez eu nunca mais pôr os meus pés em um brechó. E acho que no decorrer do relato vocês vão entender muito bem o motivo e ainda vai me dar razão. Bom, o ano era 2014 e eu ia apresentar uma peça na escola e eu seria a freira. Só que assim, a gente que tinha que levar as roupas, né? A gente que tinha que arrumar os figurinos e tudo mais. E como essa peça aconteceria no final do ano e ela valeria muito ponto, a minha turma estava dando a vida, porque era meio que uma competição entre turmas e valia muito ponto. Então, assim, pra mim, que estava necessitada para poder passar de ano, ainda mais que esses pontos, vamos supor, se a peça valendo 10, você tirasse, por exemplo, 8 ou 9, você ia ganhar esses 9 pontos em todas as matérias. Então, isso ia me ajudar muito e ajudar outros colegas. Então, vocês já podem imaginar que estávamos dando ali a nossa vida e mais um pouco por essa peça. Bom, acho que não vem ao caso eu contar como era a peça, porque senão vai ficar muito grande o relato e é desnecessário. Mas eu seria a freira, então eu tinha que arrumar uma roupa de freira. Hoje em dia, era só eu ir no Google e comprar, sabe, no Mercado Livre. Mas naquele tempo, né, naquela época, naquele ano, as coisas não eram tão fáceis assim como é hoje em dia. Então eu e minhas amigas começamos a procurar pela cidade roupa de freira. Eu, inclusive, fui até em algumas igrejas para ver se eles me emprestavam, mas foi sem sucesso. Até que eu encontrei em um bazar uma roupa e ela era bem grande assim para mim, porém eu pensei, não tem problema. Compro uma cola de tecido e tenho tesoura em casa, então eu mesmo dou uns ajustes. Bom, Leandra, levei a roupa para casa, né? Na época eu paguei coisa de R$2, R$3 na roupa completa e levei. Fiquei imaginando de quem tinha sido aquela roupa, achei assim meio estranho encontrar ela num bazar, mas levei pra casa e foi isso. Bom, lembro que eu vesti a roupa toda uma vez, né, pra poder olhar ali, tipo, os ajustes que eu precisaria fazer. Só que foi uma coisa muito rápida, logo eu tirei a roupa. E aí comecei ali a fazer os ajustes, então até aquele momento eu não tinha ficado tempo suficiente com a roupa. Eu fiz os ajustes e a roupa ficou ali no meu quarto. Cerca de 2 dias depois, seria a peça. Bom, enquanto a roupa ficou ali,
Eu notava, sabe, um ar meio pesado no meu quarto, mas nessa minha fase aí de adolescente, eu quase não ficava no quarto. Eu ficava muito na sala, assim, com os meus irmãos, ou então eu saía para ficar com as meninas que moravam próximos ali da minha casa, minhas amigas, primas e tudo mais. Então, eu não ficava tanto assim dentro do quarto. Então, eu não pude perceber tanto, sabe, a energia ruim que aquela roupa estava trazendo para dentro da minha casa. Porém, isso mudou quando eu precisei colocar a roupa para, né, apresentar a peça do teatro. A sorte foi, Leandra, que o que estava naquela roupa, pelo menos esperou eu finalizar a peça. Porque eu teria ficado reprovada se eu tivesse ido mal. E sem contar que a turma toda ia me querer me linchar se eu tivesse estragado a oportunidade de todos passar de ano. Bom, mas vamos para o sobrenatural. A todo momento que eu estava ali apresentando a peça, que não foi uma coisa muito longa, não foi até bem rápida. Porém, depois da peça, tivemos que continuar vestidos, né, caracterizados com as roupas para poder fazer fotos e coisas do tipo. Ou quando algum dos professores, né, passava para fazer alguma pergunta sobre a peça. Só que, mesmo antes disso, enquanto eu estava ali apresentando a peça, eu sentia umas coisas muito estranhas, sabe? Uns calafrios, como se a minha pressão estivesse abaixando e eu estivesse passando mal. E a sensação que eu tinha era que tinha alguma coisa na roupa me apertando e ao mesmo tempo pinicando. Aí eu fiquei pensando, cara, deve ser porque eu não lavei a roupa. Sim, eu peguei a roupa do bazar e não lavei. Mas aí eu pensei, vou segurar, né, as coisas do jeito que tá, porque a peça já tá acabando, né, e depois eu tiro. Só que aí o tempo foi passando, eu precisei continuar com a roupa e eu continuei sentindo uma sensação muito estranha. Até que, Leandra do céu, de repente, alguma coisa possuiu o meu corpo. Foi como se eu estivesse tendo uma crise de epilepsia, mas detalhe, eu não sou epilética. Foi uma situação tenebrosa. Todo mundo que estava ao meu redor não sabia muito bem o que fazer comigo. Eu me debatia, os meus olhos, eles reviravam e ficava tudo branco, sabe? Como se não tivesse aquela partezinha preta do meu olho. Foi muito bizarro. Eu me contorcia tanto, mas tanto, que eu cheguei a torcer o braço. Eu tive que ser levada para o hospital por conta disso. A única coisa que deu jeito foi uma professora que, percebendo a situação, começou a fazer orações em mim. E foi aí que eu acalmei e voltei ao normal. E quando eu voltei, eu estava simplesmente no chão, assim, da sala, com várias pessoas ao meu redor me olhando com cara feia, sabe? Tentando entender o que estava acontecendo. E foi aí que a professora ali que me ajudou, que fez a oração em mim, né, depois que eu já tinha melhorado, começou a dizer que tinha alguma coisa de errado comigo. E que ela estava sentindo uma coisa muito estranha na roupa, porque foi na hora que ela tocou assim para poder fazer a oração em mim, que ela sentiu essa tal energia estranha. Essa minha professora, ela era espírita e até então eu não fazia ideia disso. Ela então pediu que eu retirasse a roupa e que entregasse a roupa para ela, pois ela ia dar um fim naquilo. E me perguntou aonde eu tinha conseguido aquela roupa de freira. E aí eu contei para ela que eu havia conseguido num bazar que eu tinha comprado justamente para tal peça. Ela falou que provavelmente aconteceu alguma coisa de muito ruim com quem era a dona daquela roupa, vamos dizer assim, e que foi por isso que aconteceu aquela situação comigo. Mas falou comigo que ia ficar tudo bem, que não era para eu me preocupar, porque se eu tirasse a roupa ficaria tudo bem. Porém, depois, né, que tudo passou, que eu tava mais calma, ela me chamou para conversar e me instruiu a fazer alguns banhos de ervas em casa para eu me livrar 100% daquilo. Perguntou se eu fiquei muito tempo com a roupa dentro da minha casa e eu disse que mais ou menos uns 3 dias, mais ou menos, né, que foi o tempo que eu fiquei consertando a tal roupa. E aí ela me aconselhou a pegar alfazema e passar por todo o meu quarto e todo lugar da casa aonde a roupa, né, da freira passou ou tenha ficado. Bom, e aí no final das contas, eu fiz, né, o que a minha professora mandou. Eu lembro que passei numa farmácia, comprei a tal alfazema e passei na minha casa inteira, no quarto, não só, né, onde a roupa da freira ficou, mas eu fiz questão de passar em todos os cômodos da casa, porque assim, eu realmente fiquei com muito medo. E aí,
assim, a roupa não estava mais na minha casa, né? Porque, como eu disse, a minha professora pegou a roupa para dar um fim a ela. Então, não aconteceu mais nada de estranho. Mas, assim, eu nunca vou esquecer de como em pouco tempo, sabe, que eu fiquei com aquela roupa, essa coisa tenebrosa aconteceu comigo. E foi por conta disso que eu nunca mais entrei em bazar / brechó para comprar coisas, sabe? Porque eu fiquei com medo de isso acabar acontecendo novamente comigo. Bom, Li, esse foi o meu relato, um grande beijo e adoraria saber sua opinião sobre o que pode ter acontecido, né? O que você acha que foi? Um grande beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E assim, provavelmente deve ter pertencido a alguma freira, sabe? Né? Já que era uma roupa de freira. E às vezes ela faleceu, às vezes não aceitou muito bem o falecimento, a morte, né, e tal. E aí, você meio que comprou a roupa, ela não devia estar nem um pouco satisfeita de ver outra pessoa usando a roupa. Então, assim, gente, provavelmente, né, foi isso. Porque, né, não tem outra explicação. Mas, assim, que bom que no final das contas deu tudo certo, né? Mas é isso, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. Tirei os cílios, gente, porque tava uma porcaria. Vou fazer sem cílios postiços mesmo. Mas, enfim, agora a gente vai pro nosso próximo relato. E esse relato se chama A Freira que Me Visitava à Noite. Olá, Leandra, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Meu nome é André e pode ler normalmente porque é um nome fictício e não vai aparecer outros nomes no decorrer do relato. Bom, essas experiências que eu vou relatar a você aconteceu durante 3 anos, assim, na época ali da minha infância. Eu tava com mais ou menos de 10 para 11 anos quando tudo isso começou. Eu morei a minha vida toda em uma casa específica, inclusive moro até hoje nessa casa. Então, acredito eu que todos esses acontecimentos não era por causa da casa, mas sim alguma outra coisa que estava acontecendo na minha vida, sabe? E eu só fui descobrir muito tempo depois que de fato tinha um motivo específico para essa tal freira me visitar. Bom, como já diz o título da história, durante essa fase da minha vida eu comecei a ser visitado por uma freira. Porém, não era uma freira feia ou que me causava medo ou me assustava, assim, não. Muito pelo contrário. Ela sempre vinha, ficava assim no meu quarto e eu sempre sentia muita paz e muita tranquilidade quando ela estava por perto. Principalmente porque, assim, eu cresci em um lar muito conturbado. E essa fase da minha vida foi uma fase em que nem a minha mãe nem o meu pai estavam ligando muito pra mim. Então eu ficava muito tempo sozinho em casa enquanto meus pais saíam pra beber e pra farrear. E eu ficava em casa. Isso depois de muitos anos mudou, pois os meus pais tomaram jeito e viraram gente. Mas durante esses 3 anos que essa tal freira ficou ali ao meu lado, sempre meio que fazendo companhia, foi ali o tempo em que os meus pais viviam como se eu não existisse, sabe? Bom, diante de várias coisas que me aconteceu em relação a essa freira, disso dela vir, né, a gente ficar meio que conversando, ela meio que cuidando de mim. Como eu disse, foi durante 3 anos, então se eu for contar tudo o que aconteceu, o relato vai ficar muito grande. Mas eu quero relatar um acontecimento entre eu e essa freira, que assim, pra mim foi o que mais me marcou até hoje e literalmente eu acho que salvou a minha vida. Bom, nessa época em questão, se eu não me engano, era como se fosse o 2º ano desses acontecimentos. Do 2º pro 3º ano. Porque eu lembro que pouco tempo depois eu parei de receber a visita dela. Como se a missão que ela tinha comigo tivesse sido cumprida, sabe? Bom, eu morava em um bairro muito calmo. Mas que do nada aconteceu uma grande atrocidade. Um vizinho nosso ali, uma criança de 6, 7 anos, não me lembro muito bem, simplesmente desapareceu de sua casa e foi encontrado numa florestinha que tinha ali perto do bairro. E ele foi encontrado sem vida e aparentemente havia sido violentado. Então, assim, eu acho que eu não preciso nem dizer que a população, a vizinhança toda estava completamente aterrorizada com a situação. Principalmente pelo fato de que ninguém havia sido encontrado, né? Não tinha
indícios de quem havia feito aquilo com o garoto. Então, assim, quem fez aquilo estava solto. Bom, até que um belo de um dia, meus pais ali, saindo para mais de uma de suas bebedeiras, como sempre, infelizmente, esqueceram de trancar a porta. Assim, Leandra, eu fico olhando hoje pro passado e eu não sei nem como eu não parei de conversar com os meus pais, porque eu converso com eles, a gente mora junto até hoje. Mas assim, era cada coisa que aqueles dois faziam que eu não sei como a gente conseguiu manter nossa família. Mas enfim, eles saíram ali para beber e deixaram a porta destrancada. E eu fui dormir, sabe? Jamais imaginei que poderia acontecer alguma coisa ou que a porta não tivesse trancada, até porque eu era só uma criança, né, gente? Eu não tinha que ficar me preocupando com esse tipo de coisa. Pois bem, a porta estava destrancada. Quando foi de madrugada, eu não vou lembrar agora a hora exata, mas eu sei que era de madrugada. Eu acordei porque escutei um barulho e, como a minha casa não era muito grande, dava pra ver que era como se alguém estivesse chegando. Nisso, eu ia abrir a boca pra, chamar minha mãe, porque na hora eu imaginei que fosse ela, né, que estivesse chegando. Só que é aí que a minha querida amiga freira aparece. Ela apareceu na hora e fez um sinal, de silêncio, para que eu não falasse nada e ficasse quieto. Eu não entendi muito bem, mas, assim, a situação, porque ela tava mandando eu ficar em silêncio, mas eu fiquei, né, não ia ir contra o conselho dela, já que ela sempre me ajudava e meio que sempre cuidava de mim quando os meus pais não estavam. E aí, ela me abraçou, como se estivesse formando, um manto, um véu sobre mim. Nisso que ela me abraçou, foi a primeira vez, assim, que eu ouvi com clareza a voz dela. Porque até então, Leandra, ela ficava próximo a mim, meio que me vigiando e tal, mas ela nunca foi de ficar conversando comigo. Só que ali, naquele dia, ela conversou e pediu que eu ficasse em silêncio e que eu me mexesse o menos possível. E ela ficou ali me abraçando. Naquele momento, eu senti que tinha algo de errado acontecendo. Só que eu imaginava que, sei lá, talvez fossem os meus pais brigando, sabe, ou algo do tipo. Talvez meus pais chegaram meio que, né, brigando entre si, e talvez ela não quisesse que acontecesse algo comigo ou que eu participasse disso. Porém, com o passar dos minutos, eu percebi que não era nada disso e era algo ainda pior. Isso porque eu vi um homem entrando no meu quarto. E acreditem se quiser ou não, esse homem não me viu. Acredito eu que a freira, naquela posição que ela estava, como eu falei, me abraçando e tal, ela devia estar formando algum tipo de véu sobre mim, fazendo com que aquele homem não me visse. Acho, Leandra, que esse homem foi o mesmo que pegou a tal criança. Eu falo acho porque ninguém nunca descobriu quem foi que fez aquela maldade com aquela criança. Então, por isso que eu acho. E bom, ele entrou porque, né, os meus pais deixaram a porta destrancada. E eu tenho certeza absoluta que esse homem queria era fazer mal a alguém. Não era para roubar ou nem nada do tipo, porque ele procurou pela casa toda e quando ele viu que a casa estava vazia, ele foi embora. Mas na verdade, né, a casa não estava. Eu estava lá, porém a freira, graças a Deus, apareceu e me ajudou. Ela ficou ali dentro do quarto comigo até a hora que os meus pais voltaram. E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu estava acordado e a minha mãe percebeu que havia deixado a porta destrancada, até porque a porta estava toda escancarada, né? Provavelmente o homem não se deu o trabalho de fechar ao sair. E aí ela entrou correndo dentro de casa, completamente bêbada e desesperada, achando que talvez aconteceu alguma coisa comigo. Quando ela chegou no meu quarto e acendeu a luz, ela viu que eu estava, sentado na cama, mas estava acordado e bem. Ela começou a chorar e pedir desculpas, né, por ter deixado a porta aberta. Foi aí que eu contei pra ela tudo o que tinha acontecido. Que o homem entrou dentro do quarto e que só não aconteceu nada comigo por conta da freira. Naquele momento, ela não deu muita importância para tal freira. Mas esse acontecimento ajudou muito na mudança dos meus pais. Eles pararam de beber e depois começaram a procurar mais a Deus e aos poucos foram mudando de vida e me tratando melhor. E bom, conforme, né, os meus pais foram melhorando como pessoas e como pais, a freira foi aparecendo cada vez menos e eu acho que foi por isso que ela depois nunca mais apareceu, porque aí eu já não precisava mais de alguém para ficar tomando conta de mim.
E olha que curioso, Leandra, só depois de muitos anos eu fui descobrir que essa tal freira provavelmente era uma irmã da minha avó. Pois uma vez conversando com essa avó minha, isso assim, muitos anos depois, muitos anos mesmo, eu comentei sobre o ocorrido. E aí ela me perguntou as características da freira e eu obviamente disse, porque eu lembrava. E aí ela falou que eu estava descrevendo a sua irmã, que era freira, porém morreu muito jovem por conta de uma gripe. Então assim, até hoje eu me lembro dela com muito carinho, porque acho que se não fosse ela naquele dia, eu teria ido de comes e bebes. E aí o relato acaba por aqui. E esse relato, né, diferente dos outros, foi um que aconteceu, tipo assim, a freira apareceu mais pro bem do que tipo pro mal, pra assustar, então por isso que eu quis colocar na coletânea. E assim, muito obrigado por ter enviado o relato e que bom que deu tudo certo. E assim, provavelmente nesse dia, esse rapaz, né, que você viu entrando no quarto, com certeza ele não estava atrás de roubar, né, ele estava atrás de fazer alguma maldade. E com certeza foi o mesmo, né, que fez com a outra criança também. E aqui, que irresponsabilidade dos seus pais, né? Eu acho que, igual você falou, né, que vocês hoje têm uma relação boa e tudo mais. Gente, eu acho que tem que ter uma maturidade muito grande pra meio que perdoar e passar por cima de uma situação dessa. Porque não deve ser fácil não, né? Sabe, pais que ficam agindo como adolescentes até depois de mais velhos. Ai, gente, eu tenho paciência pra isso não. Mas enfim, ainda bem que você teve, que você e sua família se resolveram, está todo mundo bem. Agora a gente vai, né, pro próximo relato. Nosso próximo relato, gente, se chama Uma História Muito Macabra, mas que realmente aconteceu. Olá, Leandra, me chamo Cecília e é um nome fictício. Essa história, ela não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha avó, que aqui vou chamar ela de Marta. Pode falar o nome sem nenhum problema, pois também é um nome fictício, tá bom? Então vamos lá. Bom, minha avó Marta conta que sempre foi muito católica, assim, católica fervorosa. E toda a família, assim, da minha avó, segue o mesmo rumo, sabe, em questão ao catolicismo. Então, minha avó cresceu dizendo que seria freira e queria seguir ali os caminhos, né, das doutrinas e tudo mais, que não iria casar, que queria viver uma vida para Deus. Bom, como vocês já devem ter percebido, isso não deu certo, já que depois de alguns anos ela conheceu o meu avô, então ela desistiu, né, de ser freira e teve os filhos e tudo mais. Porém, essa história passa antes de tudo isso, quando ela era freira. E bom, naquela época, além de estar estudando ali para ser freira, ela já era praticamente uma freira, ela usava as vestes e tudo mais. Ela também fazia um curso na área da saúde para poder ser enfermeira. Segundo minha avó, era bem comum naquela época as freiras também terem essa formação. E bom, por ser freira e também ter ali as suas habilidades com enfermagem, era muito comum as freiras naquele tempo arrumarem serviço, tipo em casas de pessoas assim mais ricas ou até em hospitais, para cuidar de outras pessoas, por elas serem freiras e também, né, serem enfermeiras. Não sei se hoje em dia isso faz muito sentido, mas segundo minha avó, na época fazia bastante sentido. E foi justamente por conta disso que ela foi trabalhar na casa de uma família muito rica. Uma família que morava bem distante e só para situar a todos vocês, nessa época ela estava com 18 para 19 anos. E ela tinha que morar na casa dessa família porque era numa fazenda e ficava bem distante. Ela ficava nessa casa meio que de segunda a sexta e aos finais de semana ela ia para casa né, dos meus bisavós, no caso pais dela, para poder passar, né, alguns dias ali com eles. Minha avó conta que chegou a trabalhar por cerca de um mês para essa família. E assim, ela sentia uma presença meio estranha dentro da casa. Inclusive, ela até achava que esse era o grande motivo deles terem assim uma certa preferência por ser uma freira. O trabalho da minha avó na época era cuidar de uma mulher idosa, que era a mãe da patroa dela. Ela já era bem idosa, ficava acamada e a minha avó cuidava dela. E ela achava que, tipo, eles, né, tinham essa preferência por ser uma freira justamente por conta da energia estranha que a casa tinha.
Mal sabia minha avó que era por outro motivo, mas ela só ia descobrir muito tempo depois. Um outro detalhe que começou a chamar muito a atenção assim da minha avó foi o fato de que antes dela também tinha sido uma freira que havia trabalhado ali. Porém, a minha avó tentou saber quem era essa freira para poder perguntar se ela também presenciava coisas estranhas na casa, já que por ser um local pequeno, meio que todo mundo se conhecia. Só que assim, minha avó procurou e nada de achar sobre essa tal freira. Foi como se a menina tivesse evaporado. Minha avó só foi descobrir tempos depois que essa freira era desaparecida. Mas até então, minha avó não sabia de nada, sabe? E foi aí que as experiências sobrenaturais dentro daquela casa começaram a se intensificar. Minha avó disse que começou a ver a presença de uma freira, que inclusive aparecia nitidamente para ela. A primeira vez que essa freira apareceu, minha avó até pensou que eles haviam contratado uma outra freira / enfermeira e ficou se perguntando por quê. E aí ela foi até perguntar para a senhora que ela tomava conta do porquê eles terem contratado outra. E aí a senhora, assim, sem entender nada, né, falou: não, minha filha, só tem você aqui trabalhando, não tem mais ninguém, tem outra freira aqui não. E aí a minha avó achou aquilo muito estranho e começou a perceber que as aparições dessa freira, na verdade, eram um acontecimento sobrenatural, que aquela freira não era um ser humano de verdade. Minha avó começou a achar aquilo muito, mas muito estranho, até que a tal freira começou a aparecer para ela durante a noite, bem no quarto dela. A minha avó às vezes estava dormindo e acordava do nada com a freira em cima dela, como se quisesse conversar alguma coisa. Até que um dia, minha avó estava sozinha na casa, só com a senhora que ela tomava conta, e a freira apareceu. E nesse dia, o espírito dessa freira estava mais comunicativo. Primeiro ele apareceu para minha avó enquanto ela estava na cozinha. E aí a minha avó foi atrás dela até a sala, que era onde ela conseguia ver aquele ser. E chegando lá, a tal freira já não estava mais na cozinha. E sim, não estava mais na sala, havia abrido a porta principal e tinha saído. E um detalhe, a porta estava aberta, sendo que antes estava fechada, e ela conseguia ver a freira lá no final, sabe? Como se estivesse lá fora, no quintal da casa. E quando ela parou assim, ficou reparando na cena, a freira fez um sinal com a mão, chamando ela em sua direção. E minha avó sentiu ali em seu coração que deveria acompanhar. Minha avó então começou a acompanhar, e era como se aquela freira, o fantasma dela, estivesse levando a minha avó para dentro ali de uma floresta que tinha, sabe? E bom, lá foram elas. A minha avó tava com um pouco de medo, mas sabe quando você tá com medo, mas sente que você precisa passar por aquilo? Minha avó até hoje conta que foi exatamente essa a sensação que ela teve, que ela precisava passar por aquilo. E aí minha avó foi atrás, então elas chegaram em um poço. Nisso, minha avó se aproximou do poço e a freira apontou lá para baixo. E na hora que a minha avó olhou, ela conseguiu ver que lá embaixo, naquele poço, havia um corpo. E ali, Leandra, minha avó entendeu tudo, que provavelmente o corpo era daquela freira. E aí, a minha avó simplesmente perguntou: é você que tá ali? O que aconteceu com você? E aí a tal freira desapareceu, igual fumaça. Minha avó, assim, se deu conta de toda a situação, ficou apavorada e voltou correndo para casa. E ficou com aquilo o dia todo ali na cabeça. E até que ela teve finalmente a resposta que ela tanto queria. Porém, essa resposta, ela veio à noite durante um sonho. A freira provavelmente não conseguia falar com ela ali na situação que elas estavam, então a freira acabou se comunicando com a minha avó em sonho. E foi aí que no sonho ela contou que aquela família para a qual, a minha avó estava trabalhando procurava exatamente por freiras com essa desculpa de que era para cuidar da senhora, mas que eles usavam elas para algum tipo de ritual. E ela disse para minha avó sair dali o mais rápido possível, pois senão ia acontecer a mesma coisa com ela. Bom, dadas as circunstâncias, no dia seguinte, a minha avó pediu demissão com a desculpa de que alguém da família estava muito doente, estava precisando ali dos cuidados dela. E eles não, assim, ficaram obrigando muito ela a ficar, então foi fácil da minha avó sair daquele lugar.
E aí, como eu disse, Leandra, um tempo depois, a minha avó acabou saindo do convento, pois foi quando ela conheceu o meu avô. E ela conheceu ele enquanto trabalhava no hospital e ele era paciente nesse dia em questão. Eu acho, inclusive, essa história muito engraçadinha e eles estão juntos até hoje. Bom, esse foi o meu relato, espero muito que leia. Um grande beijo. Olha, um beijo, muito obrigada por ter enviado a história. E, gente, que loucura, né? Então, assim, se ela não tivesse saído, se ela não tivesse escutado ali o conselho da tal freira, que se solidarizou, ai, nem sei como fala, e acabou vindo até ela como espírito e avisando, ó, sai, porque o pessoal aqui é meio doido. E tadinha, infelizmente, né, ela não teve a mesma sorte. Talvez não teve outro espírito de uma outra freira antes dela para poder avisar e infelizmente ela acabou falecendo. Mas ó, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. Eu também quero agradecer a todo mundo que tenha tirado ali um tempinho pra estar me escrevendo e me mandando. E quero agradecer também a você que tenha ficado até o final do vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo, os nossos próximos relatos.